Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, essa semana o senhor vai falar de algo muito importante para a sociedade brasileira e também questões no mundo, que é o fim das ditaduras militares nos anos 80, não é verdade? No final do século passado, em muitas partes do mundo, deu-se a transição de regimes ditatoriais de governo para a democracia. Isto ocorreu na América Latina, com o fim das ditaduras militares da região. Deu-se na Europa Oriental, onde o colapso da União Soviética gerou, então, a democratização dos países que estavam submetidos à hegemonia soviética, e mesmo na África, onde a grande expressão é a África do Sul, com a transição do regime do apartheid para a democracia capitaneada por Nelson Mandela. Em todos esses países, um dos temas relevantes foi a chamada justiça de transição, que culminou, inclusive, em muitos casos, quase 40 deles, nas comissões da verdade. Qual era a preocupação? Era punir os responsáveis pelas graves violações de direitos humanos ocorridas nas ditaduras e, ao mesmo tempo, indenizar as vítimas e seus familiares, as vítimas dos processos de repressão política. No Brasil, a história não foi diferente. Ou seja, em 28 de agosto de 1979, deu-se ainda na ditadura militar a promulgação da lei de anistia, que alcançou as vítimas da repressão, que foram então anistiados, mas que também, sendo promulgada na ditadura, acabou protegendo, pelo menos esta foi a interpretação que se deu desde o começo e que vigora até hoje, os responsáveis pelas graves violações de direitos humanos, que praticaram tortura, execução, desaparecimento forçado, ocultação de cadáver. Professor, e o que mudou após a redemocratização no Brasil? Após a redemocratização do Brasil, em 1985, o assunto voltou a ser discutido, mas numa solução bem à brasileira, deu-se a reparação, mas não a responsabilização daqueles que deram causa às graves violações de direitos humanos, que permanecem impunes até hoje. A reparação das vítimas veio através da criação de dois órgãos muito importantes em 1995, 10 anos depois do fim da ditadura. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e, em 2002, com a Comissão de Anistia, além de órgãos que foram criados em estados e até mesmo municípios. Porém, a discussão sobre a responsabilização daqueles perpetradores de graves violações de direitos humanos ficou truncada por decisões do Estado brasileiro. A emenda constitucional de 1985, que convocou a Constituinte, não quis mexer na lei de anistia. A própria Constituição de 1988 preservou a lei de anistia ainda da ditadura militar. E o Supremo Tribunal Federal, numa decisão muito controversa de 2002, que ainda é pendente de recurso, não julgou adequado mexer naquela interpretação que havia se dado de que a lei de anistia também protegeria os violadores de direitos humanos. Apenas em 2010, com a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determinou que o Brasil constituísse uma Comissão Nacional da Verdade, o assunto foi realmente reaberto com o funcionamento da Comissão da Verdade de 2012 a 2014. Hoje, o Brasil tem absoluto conhecimento, graças ao relatório da Comissão da Verdade e a todos os estudos que foram feitos, das barbaridades que foram praticadas contra os direitos humanos na época da ditadura. Porém, lamentavelmente, nenhum desses que deu causa às graves violações de direitos humanos foi processado, julgado e condenado pelas violações, o que nos faz, então, uma exceção num continente que soube enfrentar o seu passado e reconstruir a reconciliação a partir do conhecimento da história. Esse foi o professor Pedro Dalari, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, a Câmara dos Deputados reembolsou o deputado Marco Feliciano em R$157 mil referentes a um tratamento odontológico. O senhor poderia analisar esse fato sob o ponto de vista da legalidade e da moralidade? O fato do deputado, pastor Feliciano, ter gasto R$157 mil em tratamentos da boca e desse valor todo ter sido recompensado, ressarcido pela Câmara dos Deputados, coloca questões tanto legais quanto éticas. Do ponto de vista legal, parece que não houve infração, porque apesar de ter superado o limite existente, existe previsão legal de que, nesse caso de superação do limite existente, a mesa da Câmara possa autorizar. Contudo, é contestável esse tipo de lei, do ponto de vista ético, moral, não do ponto de vista legal, digamos, mas é contestável esse tipo de lei que permite, então, um limite ser superado e, às vezes, um tanto desmedido. A jornalista Ruth de Aquino, da revista Época, fez um levantamento de orçamentos para esse tratamento e chegou a valores muito menores. Além disso, na pergunta está que, além da articulação da mandíbula, o fato da pessoa apertar a mandíbula quando dorme, ter bruxismo, tetrismo, que é uma coisa que pode perturbar a própria dentição, que tem realmente que ser tratado, que, além disso, ele reconstruiu o sorriso, com coroas e implantes na boca. Esse segundo aspecto se reveste de um sentido mais estético. É duvidoso que deva ser uma operação de sentido estético custeada com recursos públicos. Então, nós poderíamos dizer da mesma forma, em toda aplicação de botox, toda mudança que uma pessoa queira fazer, sendo parlamentar, no sentido de tirar rugas, tirar questões ou que venham com a idade, ou querer simplesmente embelezar, tudo isso deve ser pago pela sociedade, é um problema. É dever do Estado custear tratamento médico e odontológico de políticos? Eu diria que nós estamos fazendo uma distinção que é importante entre governo e Estado nessa pergunta. É comum se dizer que, por exemplo, educação deveria ser uma política de Estado e não de governo. O que isso quer dizer? O governo é provisório e dura um mandato, 4 anos, pode ser renovado nas urnas, mas mesmo quando é renovado nas urnas, a rigor é um novo governo. Então, quando nós falamos política de governo, estamos pensando política de um partido, de uma linha política. Quando falamos política de Estado, estamos pensando uma política que o Estado brasileiro, o Estado de São Paulo, o município tal, adote com uma continuidade importante. Então, nós deveríamos ter, por exemplo, educação, saúde, estradas, meio ambiente, políticas de Estado, políticas com continuidade, que é exatamente o contrário do que está acontecendo agora, com um governo, com o poder executivo que está quebrando o que foi construído no passado. Bom, eu acho, porém, que essa distinção entre Estado e governo é insuficiente. Que quem está custeando os tratamentos médicos e odontológicos do parlamentar em tela não é o Estado, é a sociedade. O Estado é sustentado pela sociedade. Então, se o Estado está custeando esse tratamento, em vez de ser pago pela própria pessoa, no que extrapola o justo e ético, então está deixando de construir escolas, está deixando de comprar vacina, está deixando de fazer políticas importantes que afetam a igualdade das pessoas, está procedendo a uma certa desigualdade. Então eu penso que não é dever do Estado ou da sociedade custear despesas excessivas de pessoas que estejam em posições de poder, sobretudo. Muitos acreditam que os políticos deveriam usar o SUS ou então arcar com os custos de um plano de saúde privado. Qual a sua avaliação? O que eu prefiro responder aqui, dada a sua pergunta, é sobretudo se quem está numa posição de poder deve extrapolar o uso dessa posição de poder. Para mim, parece-me correto que os deputados, senadores, pessoas que estão no governo, sejam atendidos de uma forma digna, pelo SUS ou por outro sistema que exista, mas dentro de valores compatíveis com o que o Brasil pode pagar. O que não se pode admitir é que uma pessoa, por estar num cargo de poder, no executivo, no legislativo ou no judiciário, abuse dele. E o que a gente volta e meia vê é que pessoas que têm esse poder de votar ou de emitir sentenças se beneficiam disso em demasia, como auxílio moradia dos juízes, como os membros do judiciário que recebem salário acima do teto constitucional, e no caso, quando alguém que tem recursos faz uma cirurgia desse tipo que foi relatado. Isso eu acho duvidoso. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, a França está aumentando as punições para quem é pego usando o celular enquanto dirige. Como isso se relaciona com a economia? Tudo bem, Gabriel. Então, depois que estatísticas de trânsito revelaram que 15% dos acidentes fatais foram provocados por dirigir usando o celular, a França está endurecendo as punições, né, para quem é pego utilizando o celular. Então agora, se for pego, o motorista vai ter a suspensão da habilitação, fora que já era uma penalização alta, porque os franceses eles perdiam 3 dos 12 pontos na carteira e com uma multa de R$3.000, mais ou menos R$3.000. E agora eles estão também suspendendo a carteira dos motoristas. Em economia a gente aprende o seguinte: uma das pressuposições básicas é que os agentes são racionais e eles reagem a incentivos. Então, se você tem uma multa onde a penalidade é maior, as pessoas tendem a cometer menos aquele tipo de infração. E a França vai nessa linha. Hoje a gente sabe que os celulares, o uso do celular no volante acaba sendo tão perigoso, né? Existem comparações que é tão perigoso quanto o motorista que dirige embriagado. Então, o risco de acidente é muito alto, né? A pessoa olha lá o celular, começa a conversar, dirigindo, né? Ainda mais quando olha. Para acontecer um acidente é muito rápido, essa distração momentânea. E que é muito frequente, né? Basta olhar as pessoas na rua, dirigindo o carro, parar e começar a observar que volta e meia tem um passando com o celular na mão, né? Falando, olhando para o celular, e que a própria matéria coloca como sendo os zumbis, né? Porque eles estão olhando para baixo, andando em zigue-zague, lentamente, como um zumbi. E aqui no Brasil, professor, qual a situação? No Brasil a gente tem visto o contrário. O governo federal querendo relaxar as penalizações, como a retirada dos radares das rodovias, né? Aumento da pontuação. Então acaba, né, esse tipo de política vai fazer com que as pessoas tenham menos cuidado ainda no trânsito. Em um país onde as pessoas elas já têm um comportamento, né, que é muito ruim no trânsito, no sentido de desrespeitar as leis que existem, né, seja de velocidade, seja passar em sinal vermelho, seja estacionar em lugares proibidos, e que coloque em risco as outras pessoas, né? Todo mundo, quando age de uma forma ruim, não pensando no próximo, acaba prejudicando a sociedade como um todo. Todos acabam vivendo em um lugar pior. Então, as leis servem para isso, né? Para regulamentar o comportamento das pessoas, para influenciar o comportamento das pessoas, porque em muitos momentos as pessoas agem de forma muito autocentrada, sem pensar nas consequências de forma social. E nessa questão do trânsito, tem essa externalidade negativa, né, que acaba afetando outras pessoas que não somente o motorista que está lá dirigindo de forma descuidada. E fora que também tem efeito sobre o sistema de saúde público brasileiro, né? Acaba quem paga parte dessa conta é a população como um todo, porque isso acaba pesando nos gastos com saúde. Então, eu acho que pelo próprio comportamento médio do brasileiro, a gente precisa de leis que são mais rigorosas em outros lugares, em outras esferas, mas também no trânsito, para que as pessoas comecem a agir de forma que é socialmente melhor e não o contrário, né? A gente não está em um momento de relaxar as leis de trânsito, mas sim de fazer com que a punição seja maior, principalmente nesses casos que são mais graves, como bebida, que já vem ocorrendo no Brasil, uso de celular ao volante, né? E etc. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão, Gabriel Soares, da Rádio USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.
Professor, na sexta-feira passada o senhor foi ao Rio de Janeiro e desta vez o senhor chegou ao Rio de Janeiro pelo aeroporto do Galeão, diferentemente das outras vezes em que o senhor chegou pelo aeroporto Santos Dumont. Como nós estamos falando de ambiência nas suas colunas, que relação que nós podemos fazer dessa chegada pelo Galeão e a ambiência? Então, Roberto e ouvintes da Rádio USP, é interessante porque temos que voltar no tempo aí, dar origem e reforçar isso, que essa coluna se baseia no legado do modernismo do Brasil, não é? Então, essa visão crítica e a gente entender como que a cidade vai se modelando, vai sendo planejada também, né? Mas também se modelando organicamente pelas diferentes formas de ocupação, né, desse território urbano, acabam criando situações muito diferentes daquelas historicamente colocadas, em particular no Brasil, pelo nosso modernismo, que continua sendo um modernismo singular e uma potência, né, que, mais uma vez, a gente não pode deixar de citar aqui Brasília. Então, nós temos uma capital como Brasília, que é fruto desse modo, então, de organização da vida moderna. Comparando rapidamente Rio com São Paulo, se a gente for pensar nessa matriz modernista, a relação com a cidade se fazia com esse aeroporto mais próximo do centro da cidade, que é o caso do Santos Dumont, né? E como se relacionava isso à cidade? A cidade que realmente importava é a cidade da Zona Sul, né? O avião pousava no Santos Dumont, no aterro do Flamengo, e pelo próprio aterro do Flamengo, com carros em alta velocidade, você chegava a Copacabana, depois Ipanema, e quando a cidade foi aumentando para Barra, não é? É aí que o poder público investiu em boa parte os recursos e os investimentos, enfim, as construções, né? No caso de São Paulo, construiu-se essa avenida 23 de Maio, né, então, que ligava rapidamente o aeroporto ao centro da cidade e também as suas partes mais privilegiadas, né, como o Ibirapuera, que é esse portal para a Avenida Brasil, enfim, para os jardins, né? Então, esse fluxo, né, de uma cidade moderna que vai, então, permitir que os seus cidadãos privilegiados, né, tenham, então, essa mobilidade e essa capacidade aí de deslocamento, né? O que já é muito diferente quando a gente tem essa experiência de aterrissar no Galeão e ir para a periferia, e, em particular, a favela da Maré. É muito interessante essa relação entre o Galeão e a Maré. Pode explorar mais isso, professor? É impactante, na verdade, né? O que aconteceu quando a gente analisa essa chegada, então, esse mise-en-scène, né? A chegada ao Rio de Janeiro, mais recentemente foi construída essa linha vermelha, né? Paralela à Avenida Brasil, passa pela Ilha do Governador, onde está o aeroporto internacional, né? E também nas proximidades a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, juntamente com instalações da Petrobras, que perfazem aí, então, uma modernidade nessa parte da Baía de Guanabara. Você entrar e você ter essa relação, aí sim, com a periferia, né? A parte da Maré foi feita para abrigar locomoções que o governo fez de pessoas que moravam em diferentes áreas do centro da cidade para a periferia, né? Só que ela, obviamente, não recebeu e continua não recebendo atenção do poder público, e ela foi se moldando a essas diferentes forças que a gente tem na periferia, né? Lembrando, então, que nós temos um grande desafio hoje, que já não é o modernista, mas é o da contemporaneidade, o pós-modernista, de lidar com uma cidade que, em boa parte no Brasil, tem essa diferença, né? 70% é informal e 30% é formal. Então, o modernismo conseguiu deixar um legado de 30%. O que fazer com esse 70%? Como trabalhar grandes cidades brasileiras, né, que são informais, anamórficas, de uma complexidade que exige uma grande criatividade para lidar com os problemas que elas enfrentam. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Professor, a importância das pálpebras vai além da estética. O senhor pode explicar isso melhor?
O piscar dos olhos e as pálpebras são objeto de grande atenção nas conversas, nas observações de saúde e do bem-estar dos indivíduos. E há um grande esforço no dia a dia para deixar sempre as pálpebras bem apresentadas, até bonitas, e uma enorme variedade de maneiras de fazer isso. Mas vamos tratar, então, da importância das pálpebras para a saúde ocular. As pálpebras, no piscar, se abrem e fecham cerca de 20 vezes por minuto. E a brincadeira, a música consagrada nos anos 70, da vizinha, a Ana, que de tanto piscar o olho acabou ficando sem as pestanas. Na verdade, perda dos cílios, alterações relacionadas com o aumento da frouxidão da pele, acúmulos de gordura ou manchas podem acontecer com o envelhecimento natural ou por causa de agressão ambiental, como excesso de luz solar, agentes químicos ou o péssimo hábito de coçar os olhos. As pálpebras são muito importantes para movimentar o filme lacrimal que recobre o olho, renovar a nutrição e a oxigenação e proteger os olhos mesmo quando estamos razoavelmente desavisados, ou seja, dormindo ou prestando atenção em um outro objeto que não algum que venha diretamente sobre os olhos. Aí o reflexo palpebral ser tão rápido e muitas vezes decisivo na proteção da integridade do olho. Em tempos recentes, o interesse cosmético pela pálpebra tem feito com que pessoas procurem as clínicas no sentido de reduzir a redundância de pele, fazer reposicionamento do tecido, e é notório que, ainda que raro, em algumas doenças os indivíduos podem nascer com a pálpebra caída e isso prejudicar o desenvolvimento visual ou eventos acontecerem que necessitam de reparos. A reparação das pálpebras pode causar danos? Reparos terapêuticos da pálpebra ou estéticos que, decididos conjuntamente pelo paciente e pelo médico, devem ser muito bem avaliados, porque não é incomum que alguns tipos de reparo feitos com objetivo estético muitas vezes causam algum grau de dano, desconforto ocular e deixam os olhos vulneráveis. Assim, é importante que fique claro, as pálpebras são um importante elemento de proteção e de manutenção do conforto dos olhos, regulação da nossa vida com o ambiente externo, afinal, indivíduos cansados têm as pálpebras caídas, indivíduos atentos têm os olhos bem abertos, e reparo que seja terapêutico, médico ou mesmo estético, deve estar sob o cuidado de profissional experiente, gabaritado e conhecedor das limitações e da saúde do seu paciente. Nós ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Professor, como é a luta dos cientistas para serem ouvidos pelos governos? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. Na sua edição de 8 de agosto, a revista britânica Nature publicou um editorial sob o título "Especialistas precisam se fazer ouvir". Os editores da Nature expressam sua preocupação com um desprezo pela opinião de especialistas que se verifica cada vez mais em governos de diversos países. Uma frase pronunciada em 2016 por um ministro do novo governo inglês resume o quadro que levou ao Brexit e outros resultados eleitorais considerados implausíveis. As pessoas nesse país já perderam a paciência com os especialistas. Tristemente, o Brasil ocupa lugar de destaque no editorial da Nature. O primeiro exemplo de atitude anti-ciência que indica a urgência de uma mobilização da comunidade acadêmica é a exoneração do diretor do INPE, o professor Ricardo Galvão, devido aos atritos com o presidente da República por conta dos dados que indicam o aumento de desmatamento na Amazônia.
Os outros exemplos vêm de países governados atualmente por populistas, como os Estados Unidos, em que a Agência de Proteção Ambiental, EPA, foi considerada culpada de violações éticas por substituir cientistas por representantes da indústria como membros em conselhos científicos consultivos. Na Hungria, o governo assumiu o controle de 40 institutos de pesquisa da Academia Húngara de Ciências. Na Índia, um grupo de 100 economistas enviou carta aberta ao primeiro-ministro clamando para que cessassem as interferências políticas sobre estatísticas oficiais. Finalmente, na Turquia, o governo acusou 700 pesquisadores que assinaram uma petição pedindo paz de ofensas ligadas a terrorismo. Vários perderam seus empregos e alguns foram presos. É desconcertante que na segunda década do século XXI, posições obscurantistas ganhem tantas adesões. Na semana passada, a professora de filosofia da Universidade Livre de Amsterdã, Catarina Dutil Novaes, apresentou uma palestra na USP. Ela falou sobre o Círculo de Viena, um grupo formado por cientistas e filósofos que se reuniam na Universidade de Viena entre 1924 e 1936, preocupados com a ascensão, naquela época, de governos autoritários e populistas que rejeitavam a opinião de especialistas. Eles buscavam promover uma visão derivada do iluminismo, levada às últimas consequências, preconizando o uso da racionalidade e dos métodos lógico-dedutivos da ciência para a tomada de todas as decisões de interesse público. As semelhanças que percebemos entre a situação atual de desvalorização do conhecimento acadêmico, baseada em investigações científicas dos fenômenos naturais, e aquela enfrentada pelos integrantes do Círculo de Viena, provocam justificados calafrios. Afinal, eles defendiam a necessidade de maior engajamento de cientistas na política, para exercerem maior influência nas decisões governamentais a serem tomadas. Embora tenham deixado valioso legado histórico e filosófico, eles falharam na tarefa que se atribuíram de evitar conflitos de grandes proporções. Mas o editorial da Nature oferece alguma perspectiva mais otimista? Sim, o editorial resgata uma iniciativa de mobilização da comunidade científica internacional que trouxe significativos resultados para a governança em nível global. Após o fim da Segunda Grande Guerra, com o início da Guerra Fria, a existência das recém-criadas armas nucleares representava uma ameaça concreta à sobrevivência da humanidade. Pouco antes de morrer, em 1955, Albert Einstein preparou um manifesto juntamente com Bertrand Russell, alertando para os perigos das armas de destruição em massa. Isso resultou na primeira conferência Pugwash sobre ciência em questões globais, uma reunião de cientistas de diferentes países e ideologias políticas acerca dos riscos das armas nucleares. Outras conferências se seguiram e deram origem ao chamado Movimento Pugwash, que progressivamente disseminou a posição de defesa da não proliferação de armas nucleares em nível global. A voz global e a partidária dos cientistas permitiu a abertura de canais de comunicação entre as superpotências e contribuiu para o estabelecimento de tratados internacionais de não proliferação de armas de destruição em massa. A organização Pugwash foi reconhecida como Prêmio Nobel da Paz em 1995. Há várias organizações internacionais que se dedicam a tarefas similares àquela desempenhada pelas conferências Pugwash, como, por exemplo, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Para que alcancem sucesso, creio que a mensagem mais importante do editorial da Nature é manter distância de questões partidárias e ideológicas. O conhecimento cientificamente embasado não é um atributo da direita ou da esquerda, é um patrimônio a ser utilizado para a sobrevivência e prosperidade da humanidade como um todo. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.